Sabe, tem uma pergunta que parece super simples, quase de prova de colégio, mas na verdade ela não é nada simples. Qual? Para que serve a democracia? É. Parece fácil, né? Mas abre um debate, nossa, gigantesco. Exato. E os materiais que a gente analisou para hoje nos jogam bem no meio de um quebra-cabeça. Numa sociedade que valoriza o voto e o dinheiro, o que acontece quando os dois batem de frente? Pois é. Então, a nossa missão aqui é destrinchar os argumentos dessa verdadeira batalha de ideias, tentar entender essa tensão entre o valor cívico e o valor de mercado. É um choque de mundos, né? De um lado do ringue, a gente tem a ideia de que a democracia é um espaço quase sagrado, Sagrado, boa palavra. um lugar onde os cidadãos se reúnem, como iguais, para decidir o que é melhor para todo mundo. E nessa visão, o dinheiro... dinheiro é o grande vilão. Ele entra para bagunçar o jogo. Exato, para corromper, para desequilibrar. Mas aí, do outro lado, tem uma visão que diz, calma lá, a gente não pode ignorar a realidade. Aham. Se a nossa democracia é capitalista, então o capitalismo e o dinheiro têm que fazer parte da conversa. Para eles, o dinheiro não é veneno, sabe? É só mais uma forma de comunicação. Uma forma de expressar o que é importante. Isso. E o grande desafio, que é o que a gente vai ver, é se esses dois mundos podem ou se deveriam conviver no mesmo universo. Certo. Então vamos começar pelo primeiro campo, o da democracia como um ideal a ser protegido. Uma das vozes mais fortes nesse debate, uma participante chamada Nicole, ela define o objetivo da democracia de uma forma bem direta. O que ela diz? Ela fala em deliberar juntos, dentro de uma comunidade política, sobre o bem comum. O que me chama a atenção aí é juntos e comunidade. Sim, tem um peso nessas palavras. Total. Para ela, parece que a cidadania tem um valor em si mesma, sabe? Algo que não se mede em reais ou dólares. Exatamente, e é a partir daí que ela constrói todo o argumento de por que o dinheiro corrompe esse ideal. A lógica dela, sim, se baseia em dois pilares. Ok. O primeiro é a desigualdade, e ela resume isso numa frase que é brutalmente simples. As pessoas não têm a mesma quantidade de dinheiro. O que é um fato inegável. É a base de tudo. Se a democracia é um diálogo entre iguais e o dinheiro é distribuído de forma totalmente desigual, colocar ele na equação é como colocar um lutador de sumô para correr contra um maratonista. A balança quebra na hora. Quebra. A voz de quem tem mais dinheiro inevitavelmente vai soar mais alto. E o segundo pilar que você mencionou, esse me parece ainda mais profundo, a instrumentalização. Sim. A Nicole diz que colocar um preço na cidadania é bastante arbitrário. Sabe, isso me fez pensar. No quê? É como se um amigo seu te oferecesse, sei lá, R$ 50 para ouvir os problemas dele. No segundo em que o dinheiro entra na conversa, a amizade, ela vira um serviço. A natureza da relação muda completamente, né? É isso que ela quer dizer. É precisamente isso. A analogia é perfeita. O ato de precificar algo muda o significado da coisa. Você transforma algo que tem valor intrínseco, amizade, dignidade, cidadania, num mero instrumento. Uma ferramenta. Uma ferramenta para conseguir outra coisa. E essa preocupação não é só dela, não. Outros participantes, o Abdul e o Kevin, eles reforçam essa ideia. Ah, é? Como? Eles listam coisas que, segundo eles, o dinheiro jamais deveria poder valorar. E a lista deles é o coração do argumento, sabe? Direitos inalienáveis, dignidade, liberdade. Coisas grandes. E o ponto central de todos, o direito de votar. Essa lista é poderosa, porque na prática eles estão dizendo que existem certas áreas da vida que precisam de um muro com uma placa bem grande. Mercado, não entre. Exato. A preocupação é que se a gente deixar essa porta aberta, não estamos mais tratando as pessoas como cidadãos. A gente está tratando como consumidores. E o voto deixa de ser uma expressão cívica para virar uma transação. E o perigo, imagino, é que essa lógica se espalha, né? É como uma mancha de óleo. Se você começa a aceitar que o dinheiro pode comprar mais influência política, você começa a corroer a própria ideia de que cada cidadão tem o mesmo peso na hora de decidir os rumos da sociedade. É como trocar a fundação de concreto da casa por areia. Isso. Só porque a areia é mais fácil de comprar e vender. Certo. O argumento do santuário democrático é bem claro. Mas agora vamos para o outro lado da moeda, que tem uma ideia bem mais provocadora. Ah, sim. Uma participante chamada Lindsay, ela vira a mesa completamente. Ela diz, o dinheiro comunica a informação.
E mais, ele expressa o valor que você atribui a algo. É uma virada de 180 graus. Total. Nessa lógica, o dinheiro não é o vilão. Ele é só outra fonte de comunicação sobre o valor de uma questão. O argumento dela é que não dá pra gente ser ingênuo, sabe? Fingir que a parte capitalista da nossa democracia capitalista não existe. Ela insiste que a gente precisa incluir a parte capitalista no debate. Ok. Para Lindsay, o dinheiro não está aí para substituir o debate, as discussões, o voto. A ideia é que ele funcione como um complemento a isso, que pode ser valioso. É como ter mais um canal de comunicação. Espera um pouco, porque aqui a coisa fica escorregadia para mim. Chamar o que o dinheiro faz na política de informação É polêmico, sei. é que me sou um pouco otimista demais, sabe? Se uma grande empresa gasta milhões em lobby para barrar uma lei ambiental, ela está simplesmente informando o governo sobre o valor que ela dá aos lucros dela? A palavra informação não soa como um eufemismo para pressão. Pois é, essa é a crítica perfeita ao argumento dela. E é exatamente aí que o debate pega fogo. Certo. A defesa da Lindsay seria que, sim, é uma forma de pressão, mas é uma pressão que comunica a intensidade da preferência. Pensa num leilão de arte. Ok. A pessoa que paga mais caro por uma pintura não está só comprando um objeto. Ela está enviando um sinal para o mercado todo sobre o valor daquele artista. A Lindsay, de certa forma, está aplicando essa lógica à política. Então, uma doação de campanha gigantesca geria um sinal de altíssima intensidade sobre a importância daquela causa para o doador. Exatamente, é a lógica do colocar o dinheiro onde a boca está. Ah, entendi. E tem outra participante, a Ellie, que complementa isso, né? Dizendo que o dinheiro pode sinalizar sua capacidade de se envolver nessas instituições. Isso. Não é só sobre querer algo, mas sobre mostrar que você tem os recursos ou comprometimento para lutar por aquilo. A capacidade de pagar e a disposição para pagar viram tipo um termômetro do valor que alguém atribui a uma questão. E a Nicole, imagino, deve ter reagido a isso. Com certeza, ela diz que essa conexão é extremamente frágil. E aqui a gente chega no ponto, o ponto nevrálgico da discussão. Que é? A lógica do mercado, baseada em disposição e capacidade de pagar, é uma métrica justa para medir o valor cívico? Ou é uma régua toda torta que distorce completamente o que significa ser um cidadão? Então chegamos no ponto de colisão. Se um lado diz que dinheiro na política é veneno, e o outro diz que é só informação, onde é que essas duas visões batem de frente de verdade? Acontece quando o moderador do debate, o Michael Sandel, faz a pergunta que parece ser o centro de tudo. E qual é a pergunta? O ato de precificar algo muda o significado desse algo. Uau, é uma pergunta... É uma bomba, porque ela força todo mundo a sair de cima do muro. A Nicole, do lado crítico, responde com outra pergunta que é muito forte. O que uma nota de $100 realmente diz sobre o quanto eu valorizo a cidadania em um país? É uma ótima pergunta, porque, sei lá, $100 pode ser o dinheiro do aluguel para uma pessoa e o troco do café da manhã para outra. Exato. Como que isso pode ser uma medida justa do valor que cada uma delas dá à cidadania? A resposta dela é que basicamente não diz nada de relevante. É só um número aleatório. E em contraste direto, a resposta da Lindsay é totalmente consistente com o que ela pensa. Para ela, aqueles $100 são sim um dado. É outra fonte de informação que deveríamos considerar. Ela não diz que é a única informação. Não. Mas ela insiste que essa informação financeira precisa ter um lugar na mesa. Ela não pode ser simplesmente ignorada ou tratada como ilegítima, sabe? Mas aí vem o Kevin com um alerta que, para mim, é o argumento mais pesado contra a visão da Lindsay. O que ele diz? Ele diz que o dinheiro pode implicar outros modos de relacionamento, que podem começar a mudar os valores individuais. Isso é interessante. Se eu entendi bem o que ele está dizendo, é que o dinheiro não é um carteiro neutro. Ele não chega e entrega a mensagem da informação e vai embora. Ah, boa analogia. Ele fica, senta no sofá e muda a dinâmica da casa toda. É a analogia perfeita. Ele transforma uma relação cívica numa relação comercial. É a diferença entre, sei lá, ajudar um vizinho a carregar a mudança porque vocês são vizinhos, fazem parte de uma comunidade. Decide te pagar para fazer o carreto. Isso. Nos dois casos, a mobília é movida, mas só um deles constrói laços comunitários. O outro constrói uma transação comercial. E a preocupação do Kevin é que, ao tratarmos a cidadania como um produto,
ela começa a se comportar como um. Exato, perdendo o seu significado mais profundo. A divergência central é essa: o dinheiro é um mensageiro neutro ou um agente transformador. Certo. Com dois lados tão opostos, a conversa podia simplesmente terminar num impasse, né? Mas aí surge uma tentativa de construir uma ponte. Uma proposta de meio termo vinda do Kevin. Isso. Ele sugere a coexistência dos dois mundos, através do que ele chama de barreiras e firewalls. É uma ideia muito interessante essa da compartimentalização. A proposta não é expulsar o capitalismo da sociedade, o que seria irrealista, Claro. mas sim construir cercas. A ideia é reconhecer que o capitalismo é ótimo para gerar riqueza, inovação, mas que ele não pode ter um passaporte livre para todas as áreas da vida. Então, saúde, justiça, educação. E principalmente o processo democrático seriam zonas protegidas por esses firewalls, para impedir que a lógica de mercado, a mercantilização, invada tudo. Sabe, quando a gente para pensar, isso não é uma ideia tão radical. A gente já vive com alguns desses firewalls. É verdade. Em teoria, não se pode comprar um veredito num tribunal, ou um diploma universitário numa instituição séria. A gente já aceita que certas coisas não estão à venda. Então a proposta do Kevin é mais sobre reforçar e talvez construir novos muros onde eles estão faltando. Exato. E o mais fascinante para mim é a reação da Lindsay a essa ideia. O que acontece? No primeiro momento, ela parece concordar. Totalmente, ela diz. Isso é exatamente o que estamos dizendo. Ah, então eles acharam um terreno comum. Por um segundo você pensa, pronto. Mas essa harmonia dura pouco. Só por um momento, né? Exato. Porque logo em seguida ela volta para a posição original dela, reafirmando que a parte capitalista precisa ser incluída no debate democrático. Ah, E aí a gente percebe a armadilha na solução dos firewalls. Todo mundo pode até concordar com a ideia de que existem limites. O problema é que o diabo mora nos detalhes. exatamente. Concordar que precisamos de firewalls é só o começo de uma briga ainda maior. Onde exatamente a gente constrói esses muros? Qual a altura deles? Claro. A Lindsay parece concordar com o muro, mas talvez aloqueira mais baixo, tipo uma cerca, permitindo que a informação do dinheiro pule para o outro lado. Enquanto a Nicole e o Kevin defenderiam muralhas de castelo altas e impenetráveis. Isso, em volta do coração da cidadania. Então a proposta dos firewalls não resolve o conflito, ela só renomeia o conflito. O debate continua, mas agora a pergunta é: onde a gente traça a linha? Que viagem! A gente partiu de uma pergunta simples: para que serve a democracia? E fomos parar no centro de um dos maiores dilemas do nosso tempo. Sem dúvida. Recapitulando, o que a gente viu foram duas visões de mundo em rota de colisão. De um lado, a democracia como um ideal, um espaço que precisa ser protegido da influência corrosiva do dinheiro. E do outro, a democracia como um sistema que opera no mundo real, o mundo capitalista, e que deveria, talvez, ser inteligente o suficiente para usar os sinais que o dinheiro envia. Como mais uma fonte de informação. Exato. No fim das contas, todo esse debate complexo pode ser resumido a uma pergunta sobre a natureza do próprio dinheiro. Quando ele entra na esfera cívica. Isso. Ele é só uma ferramenta de comunicação, como a palavra, com suas qualidades e seus defeitos, ou ele é uma força transformadora, uma linguagem tão poderosa que, ao ser usada para descrever algo, ela muda a própria natureza daquilo que descreve. As fontes que a gente analisou não dão uma resposta definitiva, e talvez nem exista uma. O grande valor aqui é que elas nos dão uma estrutura, um mapa, para pensar sobre os valores que a gente quer que sustentem a nossa sociedade. Exato. E isso nos deixa com uma última provocação para quem nos ouve. Se a gente aceitar, mesmo que só para argumentar, a ideia de que precisamos desses firewalls, a pergunta que fica martelando é: quem tem o poder de projetar e construir essas barreiras? E, talvez mais importante, de que material elas precisam ser feitas para que não sejam derrubadas pela própria pressão do dinheiro que deveriam conter?